As Boas Novas, segundo Mateus, capítulo 15. Então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram-se a Jesus, dizendo: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos homens dos tempos antigos? Por exemplo, não lavam as mãos quando vão tomar uma refeição? Em resposta, ele lhes disse: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da sua tradição? Por exemplo, Deus disse: Honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja morto. Mas vocês dizem: Quem disser ao seu pai ou à sua mãe: Tudo o que eu tenho que poderia beneficiá-lo é uma dádiva dedicada a Deus. Esse, de modo algum, precisa honrar seu pai. Assim, vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da sua tradição. Hipócritas! Isaías profetizou apropriadamente a respeito de vocês quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. É em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Com isso, chamou a multidão para perto e lhes disse: Escutem e compreendam o sentido disto. Não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai da boca que o torna impuro. Então os discípulos vieram e lhe disseram: Sabe que os fariseus tropeçaram ao ouvir o que o Senhor disse? Ele respondeu: Toda planta que o meu Pai Celestial não tiver plantado será arrancada. Não se preocupem com eles. Guias cegos é o que eles são. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Pedro respondeu: Explique-nos a ilustração. Então ele disse: Vocês também ainda estão sem entendimento? Não percebem que tudo o que entra pela boca passa pelo estômago e é expelido para o esgoto? No entanto, tudo o que sai da boca vem do coração, e essas coisas tornam o homem impuro. Por exemplo, do coração vêm raciocínios maus, assassinatos, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. Mas tomar uma refeição sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e uma mulher fenícia, que morava naquela região, se aproximou e gritou: Tenha misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta cruelmente. Mas ele não lhe disse nenhuma palavra em resposta, de modo que seus discípulos vieram e lhe pediram: Mande-a embora, porque ela continua a gritar atrás de nós. Ele respondeu: Fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio e se curvou diante dele, dizendo: Senhor, ajude-me. Em resposta, ele disse: Não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas na verdade os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Ó mulher, grande é a sua fé, que lhe aconteça conforme você deseja. E a filha dela ficou curada daquele momento em diante. A seguir, Jesus partiu dali e foi para perto do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se sentou ali. Então grandes multidões se aproximaram dele, trazendo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os colocavam aos seus pés, e ele os curava. Assim, a multidão ficou admirada de ver os mudos falar, os aleijados sarar, os mancos andar e os cegos ver, e glorificavam o Deus de Israel. Mas Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho pena da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e eles não têm nada para comer. Eu não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam desfalecer na estrada. No entanto, os discípulos lhe perguntaram: Onde vamos arranjar, neste lugar isolado, pães suficientes para satisfazer uma multidão deste tamanho? Com isso, Jesus lhe disse: Quantos pães vocês têm? Disseram: 7 e alguns peixinhos. Portanto, depois de mandar a multidão se sentar no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e depois de dar graças, partiu-os e começou a dá-los aos discípulos, e os discípulos os deram às multidões. E todos comeram e ficaram satisfeitos,
e recolheram 7 cestos grandes, cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Por fim, depois de dispensar as multidões, entrou no barco e chegou à região de Magadã. Capítulo 16. Ali os fariseus e os saduceus se aproximaram dele e, para testá-lo, pediram a ele que lhes mostrasse um sinal do céu. Em resposta, ele lhes disse: Ao cair a noite, vocês dizem: fará tempo bom, pois o céu está vermelho. E de manhã: hoje fará tempo frio e chuvoso, pois o céu está vermelho, mas sombrio. Vocês sabem interpretar a aparência do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera persiste em buscar um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Com isso, se afastou, deixando-os para trás. Os discípulos passaram então para a outra margem, mas se esqueceram de levar pães. Jesus lhes disse: Mantenham os olhos abertos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Assim começaram a raciocinar entre si, dizendo: Não trouxemos pães. Sabendo disso, Jesus disse: Homens de pouca fé, por que estão conversando sobre o fato de não terem pães? Ainda não compreendem a questão e não se lembram dos 5 pães no caso dos 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Ou dos 7 pães no caso dos 4.000 e de quantos cestos grandes recolheram? Como é que vocês não compreendem que não lhes falei de pão? Eu lhes disse que tomassem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Compreenderam então que ele falava para tomarem cuidado, não com o fermento de pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Responderam: Alguns dizem João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Ele lhes perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus lhe disse então: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por homens, mas pelo meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha congregação, e os portões da sepultura não a vencerão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que você amarrar na terra já terá sido amarrado nos céus, e tudo o que você soltar na terra já terá sido solto nos céus. Então ele ordenou com firmeza aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Daquele tempo em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha de ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que tinha de ser morto e no terceiro dia ser levantado. Em vista disso, Pedro o levou à parte e começou a censurá-lo, dizendo: Tenha compaixão de si mesmo, Senhor, isso de modo algum lhe acontecerá. Mas ele virou as costas para Pedro e lhe disse: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, porque não tem os pensamentos de Deus, mas os de homens. Jesus disse então aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura e siga-me sempre. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Realmente, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua vida? Ou o que o homem dará em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo o seu comportamento. Digo-lhes a verdade. Há alguns dos que estão aqui que de modo algum provarão da morte antes de verem o Filho do Homem vir no seu reino.